Imagine receber uma mensagem de rádio no meio do oceano vinda de um navio mercante próximo, onde o operador de rádio diz, com uma voz trêmula e pausada, que todos os oficiais da embarcação, incluindo o capitão, estão mortos no chão da ponte de comando. O silêncio toma conta da frequência por alguns segundos, até que o operador retorna com uma última frase desesperada e curta: "Eu morri." Foi exatamente esse o chamado de socorro real capturado por bases navais aliadas e navios comerciais no Estreito de Malaca em junho de 1947. Mas o que as equipes de resgate encontraram ao subir a bordo daquele navio? Dias depois, desafia a biologia humana e entrou para o arquivo dos mistérios mais macabros da história militar. Quando os marinheiros do navio americano Silver Star conseguiram interceptar e atracar ao lado do navio cargueiro holandês ISS Urang Medan, eles esperavam encontrar marcas de tiros, sinais de pirataria ou um motim violento. Em vez disso, o cenário era um filme de terror silencioso e estático sob o sol escaldante do Pacífico. Cada centímetro do convés estava coberto por cadáveres de marinheiros, com os olhos arregalados de pânico puro, dentes cravados nos lábios e os braços esticados para o céu, como se estivessem se defendendo de uma ameaça invisível. Hoje você vai conhecer a história nua, crua e mastigada do Urang Medan, o mistério náutico que governos tentaram apagar dos mapas. A história que você vai ouvir hoje revela que existem segredos militares ocultos nos oceanos que a ciência moderna é incapaz de decifrar. Se você é fascinado por mistérios reais, conspirações de Estado, navios fantasmas e o lado visceral e sombrio da história sem censura, clique agora no botão de se inscrever e deixe o seu like. Fazendo isso, o algoritmo do YouTube entende que você busca conteúdos de inteligência histórica e te entrega os nossos próximos documentários Dark antes de todo mundo. Agora prepare o seu psicológico, porque nós vamos subir a bordo do Urang Medan e entender a engenharia do caos que dizimou uma tripulação inteira. Para compreender o impacto psicológico que esse evento causou nas agências de inteligência do pós-guerra, precisamos analisar o estado físico em que os corpos foram encontrados. Os marinheiros americanos que lideraram a equipe de resgate relataram que o próprio cachorro de guarda do navio, um pastor alemão, foi encontrado morto em posição de ataque, com as presas expostas e rosnando para o nada. O capitão estava caído na ponte de comando, os oficiais de convés espalhados pela sala de mapas, e os engenheiros ainda estavam nos porões de máquinas, todos com a mesma expressão de choque absoluto gravada em suas faces. Só que o detalhe mais bizarro e perturbador de toda a inspeção estava na temperatura física de cada cadáver. Embora o navio estivesse sob um calor tropical sufocante de quase 40 graus no Estreito de Malaca, os corpos dos tripulantes estavam completamente congelados e rígidos, sem nenhum sinal de decomposição precoce. Não havia uma única gota de sangue derramada no chão, nenhuma marca de facada, perfuração de bala ou sinal de trauma físico em nenhum dos homens mortos. A equipe do Silver Star tentou inspecionar os porões de carga para encontrar pistas sobre o que havia desencadeado aquela morte coletiva instantânea. No entanto, antes que pudessem abrir as escotilhas principais, um calor infernal vindo das profundezas do navio acendeu um alerta de fuga. O líder da equipe de resgate percebeu que um vapor denso e misterioso começava a sair do porão número 4, acompanhado por um som abafado de estalos estruturais na carcaça de metal do navio. Sabendo que o Urang Medan estava prestes a explodir por motivos desconhecidos, os americanos cortaram as cordas de amarração às pressas e retornaram para o seu navio de origem. Poucos minutos após a evacuação, o Urang Medan foi sacudido por uma explosão cataclísmica que partiu o casco ao meio e jogou toneladas de metal em chamas no fundo do oceano. O mar engoliu todas as evidências físicas do massacre, deixando apenas os registros escritos do diário de bordo do Silver Star. O naufrágio repentino fez o caso ser classificado imediatamente como segredo de Estado pela CIA e pelo governo holandês, que negaram por décadas a própria existência do Urang Medan em seus registros navais comerciais. Mas relatórios secretos que vazaram anos depois mostraram que o navio não era apenas um cargueiro comum transportando mercadorias legais, e a verdadeira carga que estava trancada naqueles porões revela uma conspiração de armas químicas que custou a vida da tripulação. A teoria mais aceita entre os historiadores militares e analistas de guerra química é que o Urang Medan estava envolvido em uma operação de contrabando internacional de substâncias perigosas logo após o término da Segunda Guerra Mundial. O porão do navio carregava toneladas de cianeto de potássio e nitroglicerina, materiais roubados de laboratórios militares japoneses abandonados. Se a água do mar tivesse infiltrado no porão número 4,
Devido a uma falha de vedação nas escotilhas, a reação química com o cianeto teria gerado uma nuvem massiva de gás tóxico invisível e letal. Esse gás teria subido pelos dutos de ventilação, asfixiando a tripulação de forma dolorosa e instantânea. O cianeto de potássio ataca diretamente as células do corpo humano, impedindo a absorção de oxigênio e causando convulsões violentas, espasmos musculares extremos e parada cardíaca em poucos segundos. Isso explicaria perfeitamente por que os marinheiros foram encontrados com os braços esticados e os olhos arregalados, lutando desesperadamente por ar em meio ao pânico invisível da intoxicação. À medida que o gás corroía os motores e a nitroglicerina sofria instabilidade térmica devido ao calor, a reação em cadeia final causou a explosão que afundou o navio e apagou o crime biológico. Mas existe uma segunda teoria, defendida por ufólogos e entusiastas do sobrenatural, que mantém o engajamento desse mistério vivo até hoje. Alguns pesquisadores apontam que o chamado de socorro do operador de rádio citava termos desconhecidos antes de cortar a transmissão, e que a expressão de pânico dos rostos parecia de homens que viram algo que desafiava a realidade. Teorias sobre ataques de OVNIs no mar ou a liberação de bolhas de gás metano do fundo do oceano, que causam alucinações de terror coletivo e afundam navios alterando a densidade da água, são debatidas à exaustão nos fóruns de conspiração. O mistério do Urang Meidon se transformou em um quebra-cobeca sem solução, onde cada resposta gera uma nova pergunta assustadora, e o silêncio das autoridades apenas alimenta a certeza de que a verdade foi trancada em um cofre blindado. O fato é que o Urang Meidon se tornou a lenda urbana mais sinistra dos mares modernos, porque toca no medo mais primitivo do ser humano: o isolamento total diante de uma força invisível e inevitável. E o debate sobre o que realmente matou aqueles homens continua dividindo opiniões e gerando centenas de discussões até os dias de hoje. Durante muito tempo, céticos tentaram classificar o caso do USS Urang Medan como uma simples lenda de pescador ou uma história inventada para assustar marinheiros novatos. No entanto, tudo mudou na década de 1950, quando um documento confidencial do governo dos Estados Unidos vazou, trazendo à tona o nome de um homem influente da inteligência americana, Alan Dulles. Mais tarde, ele se tornaria diretor da própria CIA. O relatório continha uma carta oficial enviada a um funcionário de alto escalão da Casa Branca, e o teor daquela mensagem acendeu o sinal de alerta máximo no governo. Na carta, que hoje faz parte dos arquivos desclassificados, Dulles descrevia textualmente o horror encontrado a bordo do Urang Medan e admitia, com todas as letras, que o governo americano estava monitorando o caso de perto porque acreditava que a tripulação havia sido vítima de algo vindo de fora. O documento debatia se o navio havia sido atacado por uma potência estrangeira, usando uma nova tecnologia de pulso eletromagnético, ou se os marinheiros haviam entrado em contato com uma força biológica desconhecida nas forças abissais do oceano. A revelação de que a própria agência de espionagem mais poderosa do mundo estava aterrorizada com o caso transformou a lenda em um fato histórico assustador. O relatório mencionava ainda que as bússolas e os equipamentos de navegação do Silver Star começaram a girar de forma descontrolada e sem explicação física à medida que se aproximavam do Urang Medan, indicando uma forte anomalia magnética na região. Marinheiros que sobreviveram àquela missão de resgate relataram em seus depoimentos sob juramento que sentiram uma presença opressiva e um zumbido de alta frequência que causava dores de cabeça lancinantes e sangramentos nasais enquanto caminhavam entre os cadáveres congelados. Esse detalhe técnico afasta a teoria de um simples vazamento de gás e abre espaço para perguntas que ninguém na comunidade científica tem coragem de responder. O silêncio absoluto que se seguiu ao vazamento desse documento prova que, independentemente do que aconteceu naquele estreito, o Urang Medan cruzou uma fronteira que a humanidade deveria ter mantido fechada. Se os oficiais morreram por causa de uma arma química secreta, ou por um fenômeno que desafia a nossa física, a verdade permanece trancada no fundo do mar, guardada pelo maior arquivo de mistérios do planeta. E agora, diante de todas essas evidências documentadas, resta você analisar os fatos e dar o seu veredito final. Seja a Operação Alma Errante no Vietnã com seus alto-falantes macabros ou o contrabando químico silencioso no Urang Medan, a história prova que os maiores horrores da humanidade não acontecem sob a luz do dia, mas sim nas sombras da negligência e da guerra oculta. O Urang Medan permanece como um monumento ao desconhecido, um aviso sombrio de que o oceano guarda segredos que talvez nunca estejamos prontos para desvendar. E agora eu quero o seu comentário mais sincero e perturbador aqui embaixo no campo de comentários.
para começarmos o debate da nossa comunidade. Qual é a sua teoria definitiva para esse caso? Você acredita na teoria científica do vazamento de gás cianeto contrabandeado? Ou acha que a tripulação enfrentou algo sobrenatural e invisível na imensidão daquela noite? Deixa sua opinião porque eu quero ver o nível de análise de vocês. Não se esqueça de clicar no botão de gostei se o mistério sombrio de hoje prendeu a sua atenção até o final e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos documentários Dark e investigações de arquivos secretos. Um forte abraço, cuidado com as sombras à noite e até o próximo vídeo histórico.